porque a gente escolheu uma direção. Então foi enviados uma direção. God first. Deus primeiro. He leads. Ele lidera. And I follow. E eu sigo. God uses obedience. Deus usa a obediência. He is not looking for perfect and prepared people. Ele não está procurando por pessoas perfeitas e preparadas. So if you think, I'm not perfect, I'm not prepared, God, how can you use me? Se você pensa, eu não sou perfeito, eu não estou preparado, como Deus pode me usar? All that God is saying, Tudo que I Deus está just need dizendo. people who are going to be obedient, Eu só quero pessoas que precisam ser obedientes, who are willing to answer my call. que está desejando atender o meu chamado. I just want to briefly share about William Carey. E eu quero compartilhar apenas um pouco sobre enviado e missão, e compartilhamento. As he prepared and felt God was calling him to India, E preparar... up to the nations, to witness to the eu nations. estava preparando que Deus me enviava para as nações. Somebody said to him, if God wants to reach the nations, E Deus disse, se você quer atingir as nações, He can do it without you, or He will do it without you. Ele vai fazer com você ou sem você. But Carey chose obedience over opinion. Mas Sharon escolheu opinião ao invés de obediência. And through that obedience, E através dessa obediência, the scripture was translated, a descrição foi traduzida, lives were transformed, a vida foi and transformada, a global mission e a missão began. global mudou. One person's obedience can impact a generation. Como a obediência pode impactar uma geração. And God chooses us to be His hands, His feet, to reach the nation. E Deus nos escolheu para ser a sua mão e os seus pés para atingir as nações. So this person who said to Carey, if you want to reach the nation, or if God wants to reach the E nation, He essa can do it pessoa without disse, you. Carey, se você quer atingir as nações, Deus vai te possibilitar isso. But the great thing is, God has chosen to involve us. Mas He wants Deus to use escolheu us. a nós para atingir Ele, nos escolheu. Now let's follow obedience over approval. Nós vamos escolher obediência acima de aprovação. In 1 Peter 2 and verse 9, I'll just be paraphrasing, I won't be reading Em it. 1 Pedro, 1 Peter 2 and 9, 1 Pedro 2 e 9, it tells us here that we are chosen, we are set apart, and we are called a priest. ele diz que, I won't be reading it all. 1 Peter 2 and 9, it's just for just a paraphrase, just a reference. 1 Pedro 2, 9. We are chosen, we are set apart, we are called. That's all I want to take out from there. You can read it in German. Just for reference, really. So God did not call you to be ordinary. He called you to be set apart. You read it, okay. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas pela sua maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus. We are extraordinary people. Nós somos When we're in pessoas God, extraordinárias quando estamos em Deus. we're set apart and holy people in God. Nós somos separados e somos pessoas And we de are Deus. unique. E nós somos únicos. Aleluia. And God wants us to honor this uniqueness that is put into each one of us. E Deus quer que essa união esteja sempre conosco. Because when you honor your uniqueness, you multiply. Porque quando você honra o seu ser único, você multiplica. Be who God wants you to be. Seja quem Deus quer que você seja. Aleluia, Senhor. Don't try to please everyone or Não others, tente agradar as pessoas ao seu redor, because you will dilute your calling. porque você vai acabar matando seu chamado. What is important in what we do and in all our plans is to please God.
Tudo o que precisamos fazer, todos os nossos planos devem ser para agradar a Deus. It tells us to lay our plans before Him in Psalms 34. Give Him our plans. Dar a todos os meus planos e ouvir as direções. Amen. So when you embrace who God made you to be, Então, quando você se dedica a ser quem Deus quer que você seja, then you can multiply your impact. você pode multiplicar o seu impacto. Not everybody will understand you. Não, ninguém ao seu redor vai te entender. Not everybody will agree with you. Nem todo mundo vai concordar com você. My workmates thought I was crazy when I told them I was going to go to Germany. E os colegas do serviço pensaram que eu estava louco quando eu ia para a Alemanha. Eu disse para eles, Why would you want to go to Germany? eles diziam, por que você quer ir para a Remember, Alemanha? England was at war with them. Você lembra que a Inglaterra tinha uma guerra com eles? It doesn't interest me. God says I'm going there. Deus me disse, eu disse, Deus me quer lá, então eu vou. Then they'll say, and when will you be going, Sharon? Então eles me disseram, então quando você está indo, Sharon? And my answer would be, I don't know when. I don't E a know. minha resposta foi, eu não sei quando, ninguém sabe, só Deus. But as it says, people misunderstood Jesus. We see that in Mark chapter 3, verses 20 and 21 for references. E às vezes Deus diz que essas pessoas não entendem Deus. Tem Marcos 3, 20 and 21. 20 e 21. Marcos 20 e 21. Okay, read it because it's good hearing the word of God. It does something powerful. Hallelujah. Marcos 23, 20 e 21. 20. 20 e 21. Deus entrou numa casa e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podiam comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender. Porque diziam, ele está fora de si. Okay. Jesus' family thought he had lost his mind. As pessoas pensaram que Jesus tinha ficado fora de si. They didn't really understand the path that he was on. Eles não entendiam o caminho que Jesus tinha para Deus. And they thought he was just crazy, he was too busy, he had no time to eat, he had no time to meet with us, he Ele had no está time for his louco, ele family não tem tempo anymore. para comer, não tem tempo para a família, não tem tempo para mim. But remember, Jesus himself says that his food, his drink was to do God's will. Mas Jesus dizia que a minha comida é fazer a vontade de Deus. And I will read from John chapter 5 and verse 30, what Jesus E a said gente ouve o que o João capítulo 5, versículo 19 diz sobre Deus, about his ministry. sobre o seu ministério. He says, I seek not to please myself, Eu não but procuro, him who sent me. I seek not to please myself, eu não procuro a fazer o que eu quero, mas eu procuro fazer o que Deus quer. but to please him who sent me. Mas a fazer aquilo que aquele me enviou. Jesus wasn't impressed by the crowd Jesus não estava impressionado com a multidão, or his popularity toda a sua popularidade or what people said about him. e tudo que as pessoas diziam sobre ele. He chose obedience over approval Ele escolheu obediência acima de aprovação, because he knew porque ele sabia, crowd pleasing leads us to compromise. porque a multidão te engrandece, mas ela tira o seu chamado. But obedience Mas obediência will lead us vai nos to liderar purpose. ao propósito. I will repeat. Vou repetir. Crowd pleasing leads to compromise. O engrandecimento da multidão compromete o chamado, But obedience mas obediência leads to purpose.
lidera, nos leva ao propósito. Aleluia. Obediência nos leva ao propósito. Let's stop trying to please everybody and those around us. And let's stop being concerned about what people are saying about us when we're walking with God. Vamos parar de agradar as pessoas que estão ao nosso redor e começar a pensar o que agrada a Deus. Let's ask ourselves honestly. Vamos apenas nos perguntar honestamente. Am I making decision based on pressure, peer pressure, friends pressure, family pressure? Eu estou fazendo essas decisões por pressão dos colegas, dos amigos, da família? Or am I making decisions Eu estou fazendo essas decisões based on my obedience to God? baseado na minha obediência a Deus. God prepares those who obey. Deus prepara aqueles que obedecem. And He starts doing this even before you realize you're called. E Ele começa a agir mesmo antes de você perceber o seu chamado. It's when you're called and you're in the ministry that you realize, and when you look back, aha, Quando God você é was doing this all chamado e the você time. He está was no seu preparing. ministério, você olha para trás e vê, nossa, Deus estava preparando todo esse tempo. And there is a saying, many of you will know, E tem uma frase que talvez muitos de vocês conhecem. God does not call the qualified. Deus não chama os qualificados, He qualifies the call. mas capacita os escolhidos. Aleluia. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Glória a Deus. And if you think maybe God is using me in a specific ministry or whatever, Mas eu observei que Deus estava me usando para um ministério específico, ou qualquer coisa assim. because I had all the ability, Porque eu tinha toda a habilidade. but when you're a Christian, Mas quando você é cristão, God was already starting to prepare those mas abilities. Deus já estava começando a te preparar a obediência. Because like Jeremiah says, He called you from the womb. Porque Ele te chamou do Isn't mesmo that chão. wonderful? Isso é maravilhoso. So God already knew you before you were born. Porque Deus já te conhecia antes mesmo de você sair, quando você nasceu. Ele já tinha planos para a sua He vida. knew that His plans for you were good, to prosper you, to give you hope and to give you a future. E Ele sabe que os planos dele são perfeitos para te dar propósito, para te dar alegria. Oh, glory to God. And you're going to find that when you surrender to Him. E você vai encontrar isso, glória a Deus, você vai encontrar isso quando você se God render. is looking for hearts that are surrendered. Deus está procurando corações que se rendem a Ele totalmente. Willing to be used for His glory. Desejando ser usado para a sua glória. Aleluia. 10 years of waiting. 10 anos de espera. And when it seems like nothing was happening, E quando eu pensava que nada aconteceria, oh, glory. God was working behind the scenes. Deus estava trabalhando por trás das cenas. Building my faith and preparing my character. Construindo a minha fé e preparando a minha coragem. There's a song that sums it up. Isso se soma com tudo ao Even topo. when I don't see His work, É uma música. and even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Você nunca para de Even when I trabalhar. don't see it, and even when I don't feel it, you're working. Mesmo que eu não seja profissional, nós nunca paramos de funcionar. You never stop working. Nunca paramos de trabalhar. And Deus sempre está trabalhando em você. there's a song that I love to sing. I used to sing along E era uma and play música the que eu guitar with my friend, amava my sister tocar, singer. que eu amava tocar na guitarra ou no violão, talvez. But God is, not that it's forgotten, but God is just changing direction and all Mas Deus sorts of estava preparation mudando a that direção God e takes toda us essa around. preparação que Deus estava me preparando. I believe I will be picking it up again Eu acreditei que Deus estava me espalhando novamente. because there's a song that says, Porque tem uma música que diz em inglês, He's still working on me Ele ainda está trabalhando em mim. to make me what I ought to be. Do que eu preciso ser. It took Him just a week to make the moon and the sun and the earth and Jupiter and Mars. How patient and loving He must be. He's still working on me. Ele ainda está trabalhando em mim. And He's still working on me
today. Ele ainda está trabalhando And em when I mim finally hoje. came to E Germany, quando eu finalmente vim para a Alemanha, even difficult situations didn't shake me. e mesmo que as dificuldades não me moviam, não me faziam tremer, Because I knew I was eu where God sabia wanted me to que eu be. estava indo para onde Deus me queria. And when God places you in a place and it's difficult, E quando Deus te coloca num lugar que é difícil, but you know within your heart that is where God wants you to be, mas você sabe em seu coração que esse é o jeito que Deus quer, you bear the difficulties with joy. você encara as dificuldades com And in a alegria. joy that the world doesn't understand. E essa é aquela felicidade fora de todo entendimento. I missed my family back in England when I came to Germany. E quando eu estava na Inglaterra e voltei para a Alemanha, I miss my church. There's a lively church, big youth group. e eu senti falta da minha igreja, senti falta do meu grupo da igreja, But I was at home because I knew Germany was where God wanted me. mas eu voltei para casa porque eu sabia que aqui era onde Deus And me it brought me queria. there for such a time as this. E eu procurei isso por muito tempo. Mission starts now. A missão começa agora. We think, or we may think that mission means going, as I say, somewhere else, but mission begins A missão, a right gente where pensa you que a are. missão começa com a gente indo a algum lugar dizendo alguma coisa, mas não, a missão começa agora, onde você está. Your workplace, school, No seu university, trabalho, na sua escola, na sua universidade, na sua vizinhança, your friendship groups, no seu grupo de amigos, mission field. no campo de missão. And every day brings opportunities for E obedience. todo dia traz oportunidade de obediência. And God wants to work through you. E Deus deseja trabalhar através de você. So as I work down towards the close, I'd say, ask God daily, E eu me pergunto todos os dias a Deus, who can I encourage today? quem eu posso dar coragem, encorajar hoje? Where can I serve? Onde eu posso servir? How can I make a difference for you? Como eu posso fazer uma diferença para você hoje? That is one of my favorite questions to God. Essa era uma das minhas perguntas preferidas para Deus. How can I make a difference for you, God, in the situation that I'm in now? Como eu posso fazer a diferença para o Senhor nesse momento que eu estou agora? There's a saying that says, some people say, what would Jesus do? Algumas pessoas dizem, o que Jesus faria? I may know what Jesus would do, but God, what do you want me to do with you and me? Eu às vezes até sei o que Jesus faria, mas eu não sei o que Deus quer que eu faça. Eu preciso saber o que Ele quer. Como eu posso fazer a diferença aqui? In my workplace, No meu lugar de trabalho, na minha igreja, with my family, na minha família, with my friends. nos meus amigos. I want to make a difference for God. Eu quero fazer a diferença com Deus. And when God speaks, we need to learn to step out in faith. E quando Deus fala, a gente tem que aprender a caminhar na fé. Even if we don't understand everything. Mesmo que a gente não entenda tudo. Many people may say I was ignorant when God called me. Muitas pessoas diziam que eu era ignorante quando Jesus me chamou, quando Deus me chamou. Because I just trusted God blindly. Porque eu estava confiando em Deus cegamente. And my first trip to Germany Na minha was primeira because I viagem wanted to para a spy out the Alemanha, land. eu fiquei desorientada pela I wanted to spy out the land. My first trip. queria viajar pelos lugares rurais. And that was 1 year after God had told me I was going to Germany. E um ano que Deus me disse que eu ia para a Alemanha, eu já estava na Alemanha. And I planned the trip without knowing where I was going. E eu planejei a viagem sem saber para onde eu ia. I was just, God, okay, E eu disse, I want to Deus, go to Germany. eu vou para a Alemanha. I'd like to spy out the land like the Eu spies quero did. rodar a terra. I want to find out, can I truly live here and settle E in eu this quero land? achar onde eu realmente vou viver aqui. Not that I doubted, Não que eu duvidasse, but I planned. mas eu planejei. And God sent the people along my way. E Deus colocou as pessoas no meu caminho. A gentleman that I knew from the Full Gospel E um Business senhor and que eu Fellowship conheci Christian do Organization. evangelismo, dessa evangelização. He came to me and he says, oh Sharon, what are your plans for this summer? E ele me veio e me disse, Sharon, qual que são seus planos para o verão? Question. Questão estranha, né? I says, it's a good
you should ask that. É uma boa coisa que você me perguntou. I would like to go to Germany. Eu gostaria de ir para a Alemanha. And he says, whereabouts in Germany? E ele me disse, para onde na Alemanha? Eu não sei. Do you know anybody in Germany? Você conhece alguém na Alemanha? Not really. Não, não He conheço. says, okay. I was posted in Germany. He was in the army, the British Army. Eu fui colocado na Alemanha. And I know a Christian family that lives near the border to Holland. E eu conheço uma família que mora perto da fronteira com a They go Holanda. to an English-speaking church in the Netherlands. Eles eram de uma igreja que falava em inglês. If you like, I can connect you with this family. Maybe you could stay with them. Se você quiser, eu posso te conectar a essa família. Talvez você possa ficar com eles. So God started to provide my accommodation. Então Deus começou a prover a minha I acomodação. booked the date I was going. I booked my holiday. Eu agendei a viagem que eu estava indo, agendei minhas férias. And now God gave me a place I could stay for a couple of days. E então Deus me deu um lugar que eu pudesse ficar alguns dias. But I was going for 2 weeks. Mas eu ia por apenas 2 semanas. I'd written a missionary organization, Youth with a Mission. Eu fui até a organização missionária que me ajudava In Altenstein. em Altenstein, Altenstein. This is near the Schweiz, Switzerland. perto da Suíça. They didn't reply. Eles não me responderam. I wrote the Church of God in Germany, Eu near escrevi para a Stuttgart. Igreja de Deus na Alemanha. They didn't reply. Eles não me responderam. I kept on planning. Eu mantive o planejamento. 2 days before I Eu left, continuei aplicando. 2 dias antes de eu sair, I got a letter eu from recebi uma carta Altenstein. de Altenstein, perto da Yes, Suíça. you can come and stay in our center. Sim, você We'd love pode to vir e have you. ficar no nosso centro. Nós adoraríamos te receber. 2 days before I was due to leave, and that's it. God just put the plan, He sets the plan into me. When we trust, He does the rest. E assim, quando 2 dias antes de eu sair, Deus já me dava os caminhos por onde eu devia seguir. Então, quando a gente confia, Ele dá os passos. Ephesians 5:16 tells us that we should make the most of every opportunity. Em Ephesians Efésios 5:16. 5:16. Make the most of every opportunity. Faça o melhor de toda oportunidade. Why? Por quê? Because your breakthrough is on the other side of obedience. Porque o seu libertar está do outro lado da obediência. When you obey and make use of the opportunities God Quando sends, você obedece e faz uso da oportunidade que Deus te envia, glory, your breakthrough is going to come. Glory esse to seu God. libertar irá vir. My final encouragement. Eu encontrei o meu encorajamento. Obedience is not always easy. Obediência não é sempre fácil. God doesn't call you because it's easy. Deus não te chama porque é God fácil. doesn't call you because He knows you can do it. Ele te chama porque Ele sabe que você pode fazer. God calls you because He knows you need to put your trust and faith in Him to work through you. Ele te chama porque Ele sabe que você pode colocar a sua fé e a sua vontade nele. I've been a pastor. I pastored an international church for 25 years. Eu fui pastor de uma igreja internacional por 25 anos quase. I did many things in that church that I didn't know I could do. Eu fiz muita coisa naquela igreja que eu não achei que eu poderia fazer. When those opportunity came, Quando essas oportunidades vieram, I prayed and went for it. eu orei e aguardei por isso. Trusted God not because I could, Eu acreditei em Deus não porque eu podia, but because I knew that He could mas through me. porque eu sabia que Ele podia através de mim. And sometimes obedience feels uncomfortable. And it Mas requires às vezes a courage. obediência é desconfortável, mas requer coragem. But it's worth it. It's Mas going to be worth it in the end. sempre vai valer a pena até o fim. So let's learn to spend intentional time set apart, time set aside with God. Então vamos sempre tirar um tempo a Deus, um tempo separado com Deus, Don't rush sem pressa. and learn to listen. Eu vou ouvir. Ask Him what needs to change in your life. Peça a Ele o que você precisa fazer e mudar na sua vida. What distraction needs to go? Qual distração tem que ir And embora? what is your next step to obedience? E qual o seu próximo passo de obediência? Act on what He shows you Haja no que Ele te escolher and step out in faith. e dê um passo de fé. Make a difference. Faça a diferença. Remember, I blocked God for a while Lembre-se que eu bloqueei a Deus por um tempo. because I was telling God
what I wanted to do and where I wanted to go. Porque eu estava dizendo a Deus aonde eu queria ir, o que eu queria fazer. And God was sitting there patiently watching and listening to me. E Deus estava lá sentado pacientemente ouvindo o que eu queria para Ele. She'll come to realize, she'll come to her senses soon. Uma hora ela vai perceber, uma hora eu vou conseguir chegar lá. And I did. E eu percebi. Because it wasn't about my plans and where I wanted to go. Porque não era meu plano e onde eu queria ir. But it was where God wanted me to go, where He'd been preparing me to go. Mas onde Deus estava me enviando, que Ele estava preparando para mim. You know, God has got great plans for you and you simply Deus need to tem listen. grandes planos para você quando você senta e ouve. And be willing E Ele to está obey. desejando que você obedeça. Have courage. Tenha coragem. Because courage is actually, Coragem realmente. what's the word I'm looking for? Courage is Essa é a fear, palavra. Coragem é medo. but you're doing it anyway. Even when Mas you você feel vai the fazer fear, de you're toda going to forma. do it. That's courage. Mesmo que você tenha medo, você vai fazer, vai buscar coragem. So out of fear, God builds courage. Porque através do medo, Deus constrói a coragem. Because you step out in faith. Porque você caminha na I'm frente. afraid, God. I don't think I can do it, God. Eu estava com medo e disse, eu não consigo fazer, Deus, eu consigo. I'm going to take my foot and I'm going to put it down on the path that you're going to prepare. Mas eu vou dar o meu passo, o Senhor vai colocar o caminho na minha frente. Mission begins with obedience. A missão começa com obediência. How obedient are you? Como obediente é você? How much do you want to do God's will? O quanto você quer fazer a vontade de Deus? Are you willing to learn to listen? It takes time and Você aprender a vontade leva tempo. are you learning? E você está aprendendo. Are you putting what you're learning into practice Você está pondo o seu aprendizado em and stepping prática? out in faith? E você está caminhando em fé? I'd like to close with prayer. Eu gostaria de convidar a igreja para Normally I orar. would pray free, but because of translation, I've written it down Normalmente eu faria uma oração livre, mas agora por causa da and see what the tradução eu Holy vou Spirit does. traduzir. Vou usar uma leitura. Jesus, obrigado. Heavenly Father, Pai Todo-Poderoso, I thank you eu te agradeço. that you've called each one of us here for a Todos que purpose. estão aqui nesse momento com um propósito, Help us nos ajude to hear your voice clearly a ouvir a sua voz claramente in a world that is full of so much noise and em um distraction. mundo que está cheio de barulho e distrações. Give us hearts that are willing to obey, Nos dê um coração que está desejando a obediência, even when we don't understand. mesmo quando não entendemos. Teach us to take each step of obedience faithfully. Nos ensine a dar cada passo de fé com obediência. Show us how to live on mission, Nos ensine como viver em uma missão, right where we are. exatamente onde estamos. Remove fear Remova-nos o medo, Distraction. as distrações and hesitation, e a hesitação and let our lives bear fruit e deixe a nossa vida dar frutos through obedience to you. através da obediência a você. Father God, Pai do céu, we surrender ourselves to you today. nós nos rendemos ao Senhor hoje. Use us, Father. Deus Pai, Send us nos envie and work through us. e trabalhe através de nós. And use that personally now. Nos Use use pessoalmente hoje. Use me. Me use. Send me. Me envie. Oh, Katari Yadoro Yara de Massetti. Ureshiro Yandere Yara de Massara. Work through me. Trabalhe através de mim. In Jesus' name. Em nome de Hallelujah. Jesus, aleluia. Open yourself up for the Holy Spirit
to do something Abra great você in the hoje para que o Espírito Santo faça alguma The Holy coisa através de Spirit você desires hoje. to use you O today. Espírito Santo quer trabalhar com você hoje. Ele está procurando o coração que He's está looking for hearts that desejando. are available. Que está procurando corações que estão disponíveis. Estão procurando pessoas que estão dizendo: eu estou aqui, me envie, aleluia. I want to make a difference. Eu quero fazer a diferença. God is saying to you today, Deus está te dizendo hoje: are you willing to trust me with your life? você quer confiar em mim com a sua vida? Are you willing to go where I send you? Você está desejando ir aonde eu vou te enviar? Are you willing to do what I tell you to do? Você está desejando fazer o que eu vou te dizer a fazer? Are you willing to set time aside with me Você está decidindo ter um tempo comigo in those quiet moments, nesses momentos tranquilos? reading His Word, reading the Chega até Bible, His Ele. Word, Chegue a palavra na Bíblia. just being quiet before His feet, Esteja apenas tranquilo, que é que através da sua fé, honoring Him honrando a and Ele placing Him on the first place in your life, e colocando Ele em primeiro lugar na sua vida. above husband or wife, E sobre o seu marido, a above your esposa, children. acima da sua Above dos your seus job, filhos, career. acima do seu trabalho, da sua carreira. Are you willing to say, God, you're on the first place in my life? Você está querendo dizer: Deus, você tem o primeiro lugar na minha vida. On all I do, E tudo que eu fizer, eu desejo agradar a você. Oh, yes. Just open your heart and allow the Holy Apenas abra o seu coração allow e the ouça a Holy voz Spirit just to dele. minister to you. Deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida. no Maybe seu He will coração. speak to you in this very moment. Talvez Ele vai falar algo para você, especialmente naquele momento. Maybe on your way home. Talvez no seu caminho para casa. Maybe in another day this coming week. E talvez em outro dia nessa semana. Set time aside with Him. Tenha um tempo com Ele. Pour out what is on your heart. Coloque o que está no seu coração. What is your innermost desires and longing for Him. Nos seus desejos mais íntimos, fale com Ele. A palavra do Espírito. The Lord wants to refresh you Deus está querendo in this renovar você season you're in. na estação que We você sense está. that there's a dryness in the place, in the body, in the Você spirit. tem There's a um dryness. ressecamento no coração, no seu corpo, e Deus quer saber, quer renovar a The sua Spirit vida. upon you, the Spirit of the Holy Spirit. O That is the Espírito freshness Santo and the quer trazer newness. uma renovação para você. The newness that changes, the rain that changes. E que é aquela chuva que renova, caia That sobre Spirit ti. that come upon you to refresh you today, O sister. Espírito Santo quer That derramar freshness that sobre você touches essa you right now, renovação, and you know who renovamento you sobre a are. sua vida, The sobre quem Lord's você hand é. is upon you right now. O And He said, renovo de Deus está na sua don't shrink vida. back, but you will grow in me. Just give yourself. Just give yourself. Just give yourself. Don't hold back this Deus morning. apenas quer, This is the Deus day. apenas quer que você This is esteja the nele para time. ser renovado. This is your Tire season, tempo com ele, sister. esse é o seu This is your tempo. season. The Essa é a enemy sua tried to estação, esse é hold o you seu back. momento. My God says, come on, my Dê um daughter. passo para trás Come on, my e daughter. diga: You can do Deus, better, venha. and you will do better, because E you você work in faz the o spirit melhor. of excellence. Porque You você will trabalha no work espírito de in the excelência. spirit of excellence. Você trabalha no espírito de excelência. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Oh, Rabashana Yalaboshaka Yalabosiyada. Great is His faithfulness. Morning by Grande é a sua morning. fé. New Conheça quando every são day. cada manhã. New Conheça cada every dia. day. Conheça cada Just dia. embrace it this morning. The Se word abrace esta that was manhã. surrendered by my dear sister Sharon. It A came. palavra que foi compartilhada por você é a palavra de It didn't arrependimento. come to have an hour of fellowship. It came for a purpose and a reason, brother. And you Tem know, o seu I'm talking momento to de the brother irmandade right hoje. there. Saiba que Deus está chamando a você hoje. You came Você veio and you
received, E você brother. recebeu. You received. Você You recebeu. received. You came looking. Você veio, você recebeu, você está procurando. Aleluia. But you received. Mas você recebeu esta manhã. Hallelujah. It's not the Aleluia. end. The people try to hold you back. As pessoas estão tentando te segurar, tentando te tirar do propósito de Deus, mas não It is not over, brother. não está acabado, irmão. Não deixe que ele te leve. The freshness and the O newness. renovo está na sua vida. Ele veio hoje. A coragem veio hoje até você. A graça de Deus desceu sobre a sua vida hoje. Aleluia. I want to thank you this morning, Father God, that you Agradeço essa manhã. You came with a purpose and a Você reason. You veio com came, um Father propósito, com God, to touch your uma children once coração. again. You came. Você veio, agradeço a Deus que o filho dele veio hoje aqui. We love you, Daddy God. Nós te We amamos, love you, Pai. Daddy God. Nós te amamos, Pai. And the people who still doubting, Father God. E as pessoas que ainda estão duvidando do Senhor, I ask them to touch right now, Father God. eu peço que Deus toque você agora. You still don't know, brother. Você ainda não sabe, You still irmão. don't know, brother. Você ainda não Which sabe, way to irmão. go, left or Qual que right. caminho ir, direita Oh, ou esquerda. Bashandabasia. But look, fix your Mas eyes olhe, upon Jesus. foque o seu olhar em Cristo. Foque o seu olhar em Cristo. And He has great plans for Ele you. tem grandes planos para você. Ele tem grandes planos para God, I você. see Meu it. Deus, eu vejo. I see it. Eu vejo. You have obedience. Você precisa caminhar em obediência. Apenas confie em Deus. Don't listen. Apenas ouça e não ouça as pessoas ao seu redor falando ao seu ouvido But listen que não é com você, mas ouça apenas a voz de Deus. Aleluia. Father God, I pray for my brother right now in the name of Jesus. Deus, eu oro agora Bless pelo, him em nome de Deus, supernaturally. em nome de That you Jesus, pelo bless meu him, irmão, que Father você God. vai Oh, engrandecer, você vai dar glória a Let Ele, that Pai. fire, Father God, that Você vai fire trazer that resides fogo até inside Ele, of Pai. you, kindle even the higher and the more. Let the fire consume. Deixe o fogo consumir o que não está, onde não está a obediência na vida dele. Shine through him. Brilhe através dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. God be the glory. Pela glória de Deus. Até que ele So loved He the world Deus dera o mundo. that He sent us His Son. Que Ele nos enviou o seu Filho. God bless you all. It's been great sharing with you. Thank you for being here. Deus abençoe a todos vocês. Muito bom estar aqui.